Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de fevereiro. Super Quinta, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Domingo, Culto da Família, às 19 horas. E no domingo, dia 21, estaremos recebendo o pastor Ederson Lencina com uma palavra poderosa. Traga convidados. Primeiro Verbo Team do ano, sábado, dia 20, às 16 horas. Verbo Jovem, sábado, dia 13, às 20 horas. E no sábado, dia 27, o Verbo Jovem Alternativo é na Praça Centenário, em parceria com o Ministério de Evangelismo Amor para Bento. Culto das Preciosas, sexta-feira, dia 26, às 20 horas. E no domingo, dia 28, às 19 horas, teremos uma aula demonstrativa do Rema sobre escatologia com o professor Márcio Campos. Crie expectativa! E em dezembro, acontecerá o nosso retiro, que será em Flores da Cunha. O investimento é R$ 250 por pessoa, com possibilidade de parcelamento. Então programe-se! Maiores informações com o Darlan e a Andressa. E está lançada a campanha Mais Um. Faça a sua parte e ajude a colorir o mundo de uma criança. Durante todo o mês de fevereiro, estaremos arrecadando materiais escolares novos e usados em bom estado para o desenvolvimento das atividades com as crianças da igreja e do projeto social Deles é o Reino. Contribua! E as matrículas do Rema continuam abertas. Até o dia 5 de março, você garante 10% de desconto na matrícula. Venha se encher da palavra e do conhecimento de Deus. Maiores informações com a Adriana Bagnara. E o projeto social Deles é o Reino está retornando agora em fevereiro. Maiores informações com a Inalda ou com a Angélica. Ao final do culto, passe na nossa cantina, que agora está com a modalidade de pague e leve. Passe também no Verbo Shop, a nossa livraria, para você conferir as novidades e garantir um livro para edificar ainda mais a sua fé. Inscreva-se e compartilhe o nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Bento Gonçalves Oficial. E para maiores informações, nos acompanhe através das redes sociais. E seja abençoado na prática da palavra. Boa noite, gente. Vocês podem se sentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Darlan. E para quem me conhece também é. Tô brincando. Tô meio nervoso, tem que fazer uma brincadeira para quebrar o gelo. E confesso que eu tô sempre um pouco nervoso, né? Mas é um privilégio poder compartilhar com vocês a palavra. É uma honra para mim poder compartilhar com vocês. E para começar, eu gostaria de falar uma ou duas palavras a respeito do nosso pastor. Sabe, eu e a Andressa, a gente tá aqui na igreja quando eles nem eram pastores dessa igreja ainda. Tá meio altinho aqui. E sabe, quando de repente eles já sabiam que iam vir para cá, mas a gente está aqui desde antes deles chegarem. A gente conhece eles há 5 anos. E eu vou dizer para vocês,
não tenham dúvida do caráter do pastor de vocês. Não tenham dúvida da pessoa que ele é. Eu não estou falando isso para bajular. Porque ele sabe que algumas pessoas sabem como eu sou. Que eu não sou a pessoa mais fácil. Eu estou melhorando. Mas eu não sou a pessoa mais fácil e muitas vezes eu já levei alguns problemas para ele. Eu estou falando isso porque eu vejo isso nele. Sabe, se um dia alguém vier falar do caráter dele para vocês, ou se alguém algum dia vier falar alguma coisa ruim de vocês, joga fora. Porque isso não é verdade. Nem que vocês perguntem para ele antes. Não sejam enganados por alguém que fala o que quer. E a palavra que eu trouxe hoje é sobre isso. Sobre a gente não ser enganados. Sobre a gente saber quem a gente é. Saber o que as pessoas podem ser. E edificar as pessoas. Fazerem elas crescer. E eu não sei se vocês já perceberam. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas essa igreja, o Verbo da Vida, uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim de outra igreja, é que o Verbo da Vida, ele não traz pessoas de outros lugares para pregar aqui, por exemplo, de outras denominações, vamos dizer assim. Não é porque a gente é mais crente do que eles, mas é porque a gente tem muito zelo pela palavra. A gente tem muito zelo por aquilo que é ministrado aqui. Pessoas, o pastor Bud, ele renunciou a uma vida dele que ele podia ter muito confortável nos Estados Unidos, para vir para cá, sem saber falar português, no começo, para passar algumas necessidades, mas pessoas sofreram, se a gente pode dizer assim, para construir aquilo que vocês têm hoje e que eu tenho hoje. E sabe, muito disso é porque nunca se viu tanta doutrina errada aí fora. Nunca se viu tanta gente pregando coisas que às vezes a própria palavra é clara em falar e as pessoas pregam totalmente distorcido. Sabe, eu vejo tanto debate na internet a respeito disso, sabe? Quem sabe mais, quem sabe menos. Às vezes as pessoas postam um verso que diz a verdade e as pessoas já ficam cheias de raiva e... Enfim, vocês sabem como é que é. E eu tenho uma pergunta também para falar para vocês. Quantos aqui sabem que a Bíblia no original ela não foi escrita em português? Ela foi escrita, o Novo Testamento, ela foi escrita em grego. O Velho Testamento em hebraico. E por isso que eu vou falar algumas coisas, muitas coisas que a gente vai falar hoje, eu vou ter que pegar a palavra no original. Vou ter que pegar aquilo que está em grego. Daí tu pode ficar pensando, por que esse cara está falando grego? Está falando uma palavra, aqui é essa palavra e quer dizer isso. Porque muitas vezes o escritor, até no final da Bíblia aqui, se a gente for olhar nas últimas páginas aqui, eles vão dizer que eles traduziram a Bíblia na melhor forma que eles puderam com os recursos que eles tinham na época, né? Eles pegaram um determinado texto e com o conhecimento que eles tinham, eles fizeram aquilo o melhor que eles puderam. E a gente vai basicamente falar sobre Paulo e sobre Timóteo. A gente vai falar sobre o que Paulo aconselhou Timóteo a fazer. A gente vê que Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo e ele revela algumas coisas. Timóteo, assumiu a igreja e ele estava passando por alguns problemas. E Paulo deu uns conselhos para ele, mas ele também tentou confortar ele, dizendo assim que era difícil aquilo que ele estava passando, mas no fim dos dias, no fim dos tempos, as igrejas iam passar por coisas difíceis também. Sabe, Paulo, ele era o líder da igreja de Éfeso. E eu não sei se vocês sabem, mas Paulo foi expulso de Éfeso. Porque ele pregava e muitas pessoas estavam se convertendo. Muitas pessoas estavam vindo para a igreja. E o que dominava na época em Éfeso era a rainha, a deusa, a deusa Diana. Então, ele começou a pregar, muitas pessoas se convertiam e aquelas estátuas de ouro da deusa Diana começaram a ser menos vendidas. Então começou a complicar para os comerciantes. Então eles começaram a fazer um mover lá para que Paulo saísse. E
E a cidade, para vocês terem uma noção, a cidade de Éfeso tinha em torno de entre 140 e 160 mil habitantes. E a igreja de Éfeso tinha 60 mil pessoas. Só líderes, tinha 10 mil líderes na igreja. E então ele saiu, as pessoas queriam, enfim, queriam a carne, queriam o couro de Paulo, né? Então ele saiu, ele teve que sair apressado. E ele não conseguiu se despedir dos líderes dele. Como eles fizeram toda aquela muvuca lá, eles tiveram que sair. Eu gostaria que vocês, para a gente ler isso, gostaria que vocês abrissem Atos, no capítulo 20. Aqui a gente vai começar a ler depois, mas é aquela passagem que o Paulo estava falando tanto, ele tinha tanta coisa para falar que o cara pegou no sono e caiu da janela e morreu. Vocês lembram? Que daí depois Paulo foi lá e disse que ele só estava dormindo, orou pela pessoa e o Paulo ficou 24 horas mais ou menos pregando para eles. Foi justamente por causa disso, porque ele teve que fugir de Éfeso e aí eles alugaram um espaço onde faziam concílios e aí ele juntou esses 10 mil líderes e ele tinha muita instrução para dar, muita coisa para falar, porque ele já tinha que ir embora. Então, Atos 20, a partir do verso 18. E quando se encontraram com ele, disseram-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé de nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Deixa eu ver, eu vou passar um pouco para frente. Aqui. Portanto, eu vos protesto, verso 26. No dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então aqui a gente viu que Paulo, ele estava falando para os líderes dele. E ele mesmo falou que de dentro daqueles líderes, ele sabia que de dentro daquele lugar, porque eram líderes que tinham, na época, eram grupos nas casas, entendeu? Então, ele sabia que daquele grupo de líderes iam sair pessoas que iam perverter a doutrina que Paulo tinha pregado, eles iam perverter o ensino que Paulo tinha pregado, tentando atrair discípulos para si. E quando Paulo saiu, esse grupo que se levantou, de fato aconteceu, ele disse que tiveram uma experiência com Deus. Eles disseram que eles tiveram uma experiência que ninguém jamais teve. Eles disseram que eles estiveram num lugar onde ninguém jamais esteve. E eles disseram que Deus falou coisas para ele que Deus não falou para ninguém, que Deus revelou só para aquele grupo. Eu gostaria que a gente fosse lá para 1 Timóteo no capítulo 1. Sabe, aquilo que eu vou pregar aqui hoje é somente o que está na Bíblia. É somente aquilo que Paulo disse que aconteceria nos últimos dias, com a igreja dos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 1, todo mundo abriu? Amém? Capítulo 1, do 1 ao verso 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se preocupe com fábulas e genealogias intermináveis, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, muito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro, e a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui, a gente vai começar a ver algumas coisas que foram escritas no original. Aqui, no verso 3, diz que Paulo falou para Timóteo falar para as pessoas que eles não ensinassem outra doutrina. E essa palavra outra doutrina é no grego, a palavra heterodidáskalos, que ela é uma junção de 3 palavras. A primeira é hétero, que é o que a gente sabe, que fala de heterossexual, algo diferente, um tipo diferente. E didáscalos é a junção de 2, que vem de didasco, que significa ensinar. E kalos é algo excelente. Ou seja, eles ensinavam as coisas com maestria. Eles ensinavam uma doutrina diferente como mestres. Eles ensinavam uma doutrina que, se as pessoas não tivessem firmadas, elas cairiam e elas acreditariam. E o pior de tudo é que eles ensinavam de púlpito, porque eles eram líderes. Então eles ensinavam aquilo de púlpito e ensinavam muito bem. Agora vai para o capítulo 4. Nessas cartas, Paulo, ele encoraja e ele ensina Timóteo a respeito da igreja, de como ele proceder com essas coisas, de como ele proceder dentro da igreja. Porque Timóteo, ele tinha em torno de 30 anos. Pensem, eu tenho 27 anos, daqui 3 anos ser pastor de uma igreja com 60 mil membros. Imagina para o pastor aqui, 120 membros, 130 membros, não deve ser tão fácil. Imagina só líderes, 10 mil. Então a gente vai ler 1 Timóteo no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Sabe, quando eu comecei a estudar e ver isso daqui, tem muita riqueza dentro deste trecho aqui, do verso 1 ao verso 6. Tem tanta coisa que passa despercebido para nós. Por exemplo, aqui no começo diz: o Espírito afirma expressamente. Essa palavra expressamente no grego, ela é a palavra hetos, que significa algo explícito, claramente. Não há mal entendido. E é no sentido de que não adianta orar para mudar. É uma revelação. Por exemplo, Jesus fala no Apocalipse que vai ter o anticristo, né? E é uma coisa que o anticristo não tem como converter. Só que Deus, ele é atemporal. Ele está fora do nosso tempo. Então ele enxerga tudo como um presente. Então isso nada mais é do que um furo de reportagem divino. Ele viu o que vai acontecer. E ele revelou para Paulo, para que Paulo falasse para Timóteo, e que hoje a gente tivesse essa revelação. Agora a gente vai olhar para as palavras últimos tempos. Existem 2 palavras que definem últimos tempos. A primeira é eschatos,
que vem da palavra escatologia, que é aqui, antes quem estava aí viu que vai ter a aula demonstrativa de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Só que esse escatos, ele é desde o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2,17, até o arrebatamento. Então, os últimos dias de escatos são 2000 anos. São alguns últimos dias, né? Mas aqui, a palavra é usteros, que ela significa os últimos dos últimos dos últimos dos últimos dias. É o que sobra do escatos. O usteros é o final do escatos, para ser mais claro. Ou seja, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Está difícil, mas deixa eu te falar o que o Espírito Santo me disse sobre a igreja dos últimos dias. O que elas vão enfrentar? A palavra apostatarão é a palavra grega planos, que é uma partida lenta e metódica. É dar um passo de cada vez para sair. Sabe, é a gente dar um pequeno ajuste, passou um tempo a gente dá um pequeno ajuste, a gente dá mais um passo, é isso que fala apostatarão. É dar mais um passo, é mais um, até que sai. Sabe, essa palavra, ela nos diz que eles nunca rejeitaram prontamente. Eles nunca chegaram e disseram, eu não concordo com isso. Mas eles pegam a doutrina, eles dão uma modificada e dão um passo. Eles dão mais uma mexidinha e dão mais um passo. Não é algo pronto, de prontidão, mas é algo construído. E então, como diz no fim do verso 1, fala que eles dariam, né, ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas e demônios. A palavra doutrina é didascalia, que é que quem estivesse desviando fazia com maestria, ou seja, mascarava. Apresenta um bom argumento para a congregação e para as pessoas da igreja. E essas pessoas, lentamente, sem perceber, começam a dar ouvidos para esse grupo, essa organização ou essa pessoa. E lentamente essas pessoas não desviam só a si mesmas, como elas conseguem desviar pessoas dentro desse grupo, dentro dessa congregação ou dentro dessa organização. E esse apostatarão da fé não é da fé num geral. Eu vou me desviar, vou para o mundão. Não, esse apostatarão da fé é sair do corpo de ensino da igreja, de onde eles congregam. Esse apostatarão da fé é eu deixar do que eu estou aqui e partir para outra. E sabe, no decorrer das cartas, Paulo chega a dizer que eles buscariam mestres para si mesmo. E pasmem, eu fiquei apavorado, mas essa frase também, o sentido dessa frase é de que eles não só buscariam o que agrada aos ouvidos deles e os mestres que agradassem a eles, mas eles também poderiam ser os seus próprios mestres. E aqui a gente falou praticamente só do verso 1. Quanta coisa que passa despercebida, né? Eu olhei para tudo isso e eu fiquei assim, uau. Sabe, e eu quero incentivar vocês, né? Não sei se eu tenho todo esse, né? Para incentivar vocês, sabe, para ir além. Mas não além da palavra, porque a palavra a gente já tem. Mas ir além em estudo, sabe? Comprar um dicionário que tem as palavras, porque eu recomendo que a gente tenha, é o Vine. Ele tem as palavras em português e ela já puxa o grego e ela dá o que significa. Então, o verso 1 a gente poderia ler assim. Com tudo isso que a gente construiu aqui, a gente poderia ler dessa forma. O Espírito Santo nos avisa claramente e sem dúvidas que nos últimos dos últimos dos últimos dias, alguns começarão a se modificar, desviando da verdadeira doutrina, começando a dar os ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, mudando não somente a si, mas todos quantos conseguirem. Então, 3 anos depois, a carta de Timóteo, a primeira e a segunda, olha a tremedeira de nervoso.
Tem 3 anos de diferença entre uma carta e outra. E na segunda carta, provavelmente Timóteo também estava passando por alguns desafios. E ele falou de novo para Paulo o que a gente ia passar. Eu gostaria que vocês fossem para 2 Timóteo no capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactâncios, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Falei até o 5. É isso. Então aqui a expressão últimos dias é a mesma. Os teros. É os últimos dos últimos dos últimos. É a finaleira da igreja, da era da igreja, que dura 2000 anos. E no verso 2, a gente vai olhar a palavra serão. Os homens serão. Essa palavra serão significa, ela é a palavra eimi no grego. Eu falo isso para que depois vocês possam olhar, e se eu estiver errado, vocês me corrijam depois, né? Que ela é a palavra que significa eu sou. Ou seja, a nossa geração, segundo a Bíblia, é a geração eu sou. Tem uma versão que ela fala que egoístas, que eu gostei mais, que fala amantes de si mesmo. É a palavra philautos, com PH. Philautos, que é 2 palavras. Philos, amar ou ter amor por um amigo. E autos, eu mesmo. Então os versos 1 e 2 dizem assim para nós: os homens serão eu sou, desenvolvendo uma paixão desenfreada por si mesmos, imersos e preocupados consigo mesmo, mais comprometido consigo do que com qualquer outra pessoa. E sabe, muitas vezes a gente olha e a gente vê que, infelizmente, esse egoísmo conseguiu entrar na igreja. Muitas pessoas, porque a gente é um ser espiritual, mas a gente tem muito contato com o mundo natural. E se a gente não estiver bem firmado naquilo que a gente acredita, a gente se deixa influenciar pelas circunstâncias e porque esses mestres, essa didascalia, esse ensino que é perfeito, ele pode nos atingir. E aí tu me pergunta, mas como esse ensino, esse eu sou entrou na igreja? Quando a gente fala assim, eu não posso servir na igreja porque eu não posso servir no departamento infantil porque sabe, eu não vou ficar nessa igreja porque eu creio assim. Sabe, agora eu vou puxar o assado para mim. Eu não vou no Verbo Jovem porque sabe, eu não posto coisas da igreja porque eu não sirvo aquele líder porque eu não me aproximo daquela pessoa porque eu não posso esperar o processo porque eu sou um pastor, então eu quero ser visto. E aí é só eu e eu. Essa é a geração do eu. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque Paulo, através do Espírito Santo, ele falou que essa seria a geração do eu. É só a gente olhar nas redes sociais. É uma geração fitness, né? E não tem problema em ser fitness. É bom, faz bem para a nossa saúde. A gente tem que representar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis no dia do Senhor. Mas o problema é que fitness não é sensualidade. Essa é a diferença. E a gente ter um corpo bonito não é ruim, mas não por estética, referindo aos outros.
pra gente demonstrar para os outros que a gente tem um corpinho. Quem pegou na câmera ali ficou bom, né? É só pra quebrar o gelo, tá todo mundo me olhando assim. E ainda o povo diz que nada a ver isso aí. Ó, nada a ver. Que nem diz a Dani, no inferno vai ter a aula dos nada a ver. Aqui os nada a ver vem por aqui, ó. E aí vai todo mundo, nada a ver. E sabe, esse negócio, o homem tomou isso de achar bonito o corpo das pessoas, né? Eu tenho que ter o meu corpo bonito, eu tenho que mostrar. Eu só não preciso falar, né? Vocês sabem, vocês veem as redes sociais, todo mundo acredita que aqui tenha. Mas sabe, a gente olhando a história e olhando hoje, o que leva a essa idolatria ao corpo? Homossexualismo. Alto. Se a gente for olhar na antiga Grécia, como é que era? Por que todo mundo era bissexual e a moda era bissexual? E aí se tu não era bissexual, tu era de outro mundo? Porque eles gostavam de É ou não é? Não estou mentindo. A gente sabe, é só olhar a história que a gente vai ver. A gente foi pra praia, eu, Andressa, o Henrique e a Tananda. O Henrique e a Tananda, a Andressa e eu, né? Porque eu sou sempre o último, eu tô aprendendo português. E aí a gente tava sentado na beira da praia, assim, ó, e aí chegou uns, né? Aqui, ó. Não sei se já aconteceu com vocês. Cara, tipo assim, a gente ficou a manhã inteira lá. E os caras passaram o tempo inteiro batendo foto, cara. Cara, eu tô ali pra relaxar, pra farofar, pra comer coisa da caixinha ali, não precisar levantar. Aí eu olhei aquilo e eu pensei, geração do eu. Levantar aqui, ó, e ó. Bater fotinho assim. O mundo está fora do padrão. O mundo se perdeu. E muitas vezes a igreja acha normal isso. Acha que a gente tem que ser inclusivo. Mas às vezes a Bíblia não é inclusiva com algumas coisas que a gente também não pode ser. Sabe, às vezes eu vejo pastores casando homossexuais. Sabe, eu não tenho problema com homossexual. Cada um sabe da sua vida. Mas eu sei o que a Bíblia fala. Eu sei o que ela me diz que é certo e que é errado. E eu preciso seguir, porque ela é o meu norte. Deus deixou ela para que eu soubesse como viver. Para que Ele soubesse o que eu posso e o que eu não posso. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o texto continua. Ali diz, desobedientes aos pais. Essa palavra desobedientes aos pais é a palavra grega afeitos, com TH no final. Apeitos, no caso. Peitos, não é esse aqui, significa aquele que se deixa persuadir. E quando a gente tem o A na frente, é o mesmo sentido do português. Se torna uma negação. Então, apeitos significa aquele que não se deixa persuadir. Aquele que não se deixa convencer. Ou seja, rebelde. Não aceita a correção. E aqui fala que os filhos seriam assim. Sabe, muito disso, graças a Deus, apesar da minha mãe e do meu pai terem tido os problemas deles, graças a Deus eles me deram uma boa educação em casa. Eles me ensinaram a respeitar o meu professor. Eles me ensinaram a respeitar os mais velhos. Eles me ensinaram a chamar o mais velho de Senhor. Que hoje em dia não existe. A gente vê pais dando as coisas para os filhos, para que os filhos... vai, para de me incomodar, toma aqui o celular. Sabe, muitas vezes eles tratam os filhos como reis. E aí o filho, ele cresce achando que pode tudo. E aí quando ele chega na igreja, e aí a gente diz não, aí não quer mais servir. Quer sair da igreja, quer ir embora. O padrão do mundo se tornou... eu vou fazer o que é melhor para mim. O que me deixar mais confortável eu vou fazer. Só que muitas vezes as pessoas elas estão contaminadas pela filosofia do mundo e elas não reconhecem, não vê. Que o primeiro é ego. Tudo é eu. Tudo tem que girar em torno de mim. Tu tem que me servir, mas eu não posso te servir. Quando é para mim tem que ser bom. Quando eu tenho que fazer, mas tu tem que ver que eu não consigo. Eu não posso fazer. 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 Eu não posso fazer.
não fazer menção de Deus. Eu vejo muita gente assim, ó, aqui eu sei que é crente. E posta, falo de rede social porque era da rede social. Posta de tudo. Tudo que é besteira e falo porque é muita besteira. Mas nunca vi postar uma coisa de Deus. Sabe, de dizer assim, ó, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas postam qualquer coisa que pareça espiritual. Sabe? São levados por todo o vento de doutrina. Me sinto bem aqui, então aqui tá bom, porque aqui eu me sinto bem. Aqui eu estou confortável. Mas a gente deve ter na nossa consciência que a gente tem que estar onde Jesus está. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então a gente não tem que procurar o melhor lugar que a nossa alma se sinta bem. A gente tem que procurar o lugar que nos leva para a eternidade com Deus. E o mundo de maneira geral adere a isso. Não sei se vocês já perceberam, mas eu percebi desses coaches espirituais que tem aí. E eu vi um perfil do cara, e tem mais gente do mundo que segue o cara do que crente. Eu fiquei pensando, cara, alguma coisa tem de errado aí. Porque a gente é o contramão do mundo. Se a gente não vai fazer as pessoas se arrependerem, a gente, no caso eu digo, a gente pregar a mensagem para que isso aconteça, e ou elas vêm, ou elas vão, tem alguma coisa errada. Porque se uma pessoa vai ficar ali só para massagear a alminha dela, e aí quando ela terminou de ouvir a pregação ali do YouTube, ela vai e faz o que dá na telha, cara, tem alguma coisa errada, velho. Não pode estar certo. Pelo menos é o que eu acredito. Então a gente olha para tudo isso e a gente vê que é um sinal dos últimos dias, porque a palavra diz que é. As pessoas, elas enganarão os outros e elas também serão enganadas. Elas pensarão mais em si mesmas do que qualquer outra coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele também fala como prevenir ou como remediar essa situação, porque a gente viu que no grego não tem como a gente orar, porque Deus falou que iria acontecer. A palavra que ele usa ali é que é uma coisa que não tem como a gente evitar que aconteça, que iria acontecer. Mas Paulo também ele nos dá uma ideia de como prevenir isso. Vamos para Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 4. Vamos voltar para lá. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A gente vai olhar aqui, ó, a palavra expondo. Tem outras versões que fala propondo, tem outras versões que fala se você transmitir estas coisas, tem outra palavra que fala sugerindo estas coisas aos irmãos. Mas nenhuma dessas palavras ela não dá a real ideia do que Paulo quis dizer. A palavra ali é a palavra grega upotífime, que é com PH, fi. Upotífime, que é duas palavras, onde upo é debaixo ou embaixo. E tífime é estabelecer, pôr ou posicionar uma fundação. Então, acredito que agora com essa clareza a gente vai entender que o verso está dizendo, se upotífime os irmãos. No português, uma melhor tradução seria assim, ó: se você, upo, for debaixo dos irmãos, e tífime, estabelecer uma fundação neles, serás um bom ministro de Cristo Jesus. Sabe, todos os nascidos de novo, todo mundo que aceitou Jesus é ministro da nova aliança. Todo mundo que aceitou Jesus e recebeu o batismo no Espírito Santo está apto para sair, para pregar, para curar, para botar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas.
E não necessariamente precisa ser de púlpito. A maioria das vezes não vai ser. E nem todo mundo é chamado para isso. Sabe? Mas todo mundo é chamado para salvar as pessoas. Para ir para debaixo dessas pessoas e colocar uma fundação na vida delas. A banda pode subir? A gente já vai terminar. Então, a nossa tarefa, segundo o apóstolo Paulo, para combater essas coisas, é a gente se colocar debaixo das pessoas e estabelecer coisas na vida dela. É colocar uma pedra sólida de onde a casa delas não caia. Para que a gente venha combater esse egocentrismo ou esse engano que as pessoas são levadas, elas são dominadas por aquilo e tentam levar o máximo de pessoas que elas puderem. Normalmente quando a gente constrói uma casa, vou mais uma aguinha aqui. O que faz primeiro? Faz a base, faz a fundação. Porque se não fizer base ou fundação, a casa cai. Só que quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos casa. E muitas vezes a gente não tem base. Muitas vezes a casa vem primeiro da base. A gente não tem base de Bíblia, muitas vezes, pelo menos eu, quando a gente veio para Jesus em 2012, eu nunca tinha ido numa igreja. Até tinha ido uma vez, assim, mas tipo, eu entrei e saí da mesma forma, só fui lá no dia de ceia, me deram, eu fui lá, peguei o pão, comi, tomei o suco e fui embora. Eu não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que a gente conhece, a gente é indesculpável. Então, às vezes a gente vem para Jesus e a gente não tem base. A gente precisa botar uma base debaixo de nós. Só que a gente muitas vezes não consegue sozinho. Muitas vezes a gente começa quando o pastor prega, que ele começa a construir coisas em nós. E o interessante é que essa palavra, o potífeme, ela é um tempo contínuo. É uma coisa que a gente tem que fazer com constância. Ele está falando para crente. Que a gente tem que fazer nas pessoas. A gente tem que fazer todo dia. Toda vez que chega um novo, o potífeme. Toda vez que tem alguém que não está muito legal, não tem muita base, é o potífeme. Para baixo delas, colocando base. Então, a gente lê, o potífeme, os irmãos, se você colocar uma base debaixo da vida deles, serás um bom ministro de Cristo Jesus. Sabe, aqui tem uma nova palavra que eu vi, que me deixou muito impactado. Eu fiquei assim, meu Deus, Pai, que privilégio de ser chamado assim. Vamos ver a palavra bom. Serás bom ministro de Cristo Jesus. A palavra bom, ela é a palavra kalos, que lembra que a gente falou antes? Que significa superior. Só que é mais que isso. Essa palavra kalos, ela era utilizada antigamente na Grécia por pessoas especialistas em obra de arte. Eles entravam por uma galeria onde os novos pintores, eles colocavam as artes deles, e esses especialistas, eles entravam ali e eles procuravam uma obra de arte valiosa. Então eles entravam, eles olhavam, essa é boa. Eles olhavam para outra e eles diziam, aquela é boa também. E então eles olhavam e eles encontravam a kalos, a superior, a valiosa, aquela que o valor, eles nem teriam noção de calcular o valor. E aquela prendia a atenção deles. E eles ficavam, vocês já viram nos filmes até, tem Todo Mundo Odeia o Chris, que eles vão na frente do museu e ficam olhando assim. Eles ficavam assim. Eles ficavam observando aquela obra de arte. Então eles olhavam e olhavam. E é impressionante, eu fiquei assim, eu fiquei muito alegre em Jesus ter mencionado, Paulo, através do Espírito Santo, ter nos mencionado desse jeito. Porque Jesus, ele não é um especialista em arte. Jesus, ele é um especialista em ministros. Ou seja,
Jesus, ele entra na galeria, que é a igreja, e ele observa as obras de arte. Eles observam os ministros. Então ele olha para um e ele fala: tá fazendo uma boa obra. Ele olha para o outro: muito bom o que ele está fazendo. Ele olha para mais um e ele fala: ótimo. Mas daí ele olha para um e ele fala: calos. O que esse cara está fazendo é excelente. O que esse cara está fazendo é aquilo que me prende a atenção. É aquilo que me faz parar tudo que eu estou fazendo e ficar olhando. Esse é o kalos que o apóstolo Paulo usou aqui. Então ele fala que se a gente for para debaixo dos nossos irmãos e a gente fundamentar a vida deles nessa palavra, a gente vai ser o kalos de Jesus. A gente vai ser aquele que Jesus vai olhar para nós e ele vai dizer: meu Deus, esse aqui está fazendo um excelente trabalho. Esse aqui é um ministro superior. Isso cativa a minha atenção. Ele olha quando ele vê isso. Gostaria que vocês colocassem de pé. E no final ele fala assim: serás um bom ministro de Cristo Jesus. No original é: serás um bom ministro assim como Jesus. Ou seja, se vocês forem para debaixo dos irmãos de vocês, se a gente for para debaixo dos nossos irmãos, para colocar uma fundação debaixo da vida delas, não para quebrar a fundação que elas têm, não para querer que elas caiam, mas para colocar uma fundação debaixo da vida delas, tu vai ser um ministro superior. Tu vai ser aquele que vai prender a minha atenção. Tu vai ser um ministro excelente, assim como eu sou. É isso que o verso fala para nós. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que cada um aqui tem feito. Eu não sei como está a vida de cada um. Mas eu sei que Deus é bom. Que Deus é nosso Pai. E que Ele é capaz de perdoar. Se a gente tem feito alguma coisa para o nosso irmão. Se a gente não tem andado com Ele. Ele te chama para voltar. Aqui tem pessoas que estão prontas para ir debaixo e colocar uma fundação. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa palavra revelada, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado pela Tua paz. Obrigado porque Tu és um bom Pai. O Senhor nos ama. O Senhor não nos deixa jamais. Aleluia.